Olá, boa tarde a todos. Eu sou o fonoaudiólogo e professor de oratória, Rodrigo Moreira. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na live, a primeira live da semana. E uma live muito especial, porque essa semana nós estamos comemorando, nós que trabalhamos com a voz, se você também trabalha, pode comemorar. Nós vamos comemorar o Dia Mundial da Voz, dia 16 agora de abril, quinta-feira. Então eu estou até preparando uma live especial, vou divulgar em breve, tá bom? Às 19 horas. E o outro motivo que torna essa live muito especial é a presença da minha professora, mentora. Estive recentemente, antes do coronavírus, lá em São Paulo, fazendo um curso com ela, que é a Leni Quirilos. Então, daqui a pouco ela vai aparecer aqui no meu feed aqui de comentários. Já estou vendo que muitas pessoas estão entrando. A Graziele, que foi minha aluna, né, Graziele? Parabéns, vai fazer uma live também em breve. Sucesso na sua live. Clarissa, né? O pessoal está entrando. Ricardo, sejam todos muito bem-vindos e teremos uma live muito especial. A Leni Quirilos, eu vou chamar ela aqui agora para ela participar. Deixa eu só mandar aqui um WhatsApp para ela, aqui ó, vou te chamar, para ela aceitar. Aqui ó, pesquisar. E assim, é uma pessoa super especial, vocês vão adorar essa live de hoje. Vai aceitar agora, hein? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês já me conhecem, mas... Ei, Já Leni! estou aqui, seu Rodrigo, já estou aqui. Tudo Que bom? coisa boa. Eu tô ótimo, melhor agora, cumprindo aqui Opa! meus cumos da semana. Que bom, gente. Estou só ajeitando aqui para ficar bem posicionadinho, para a gente poder Isso, conversar direito. Tudo bem com vocês? Que bom, tudo bastante ótimo. gente aí prestigiando É, a gente, que coisa boa. ainda mais nessa semana maravilhosa, né, Leni? Pois é, estamos animados, né, com a Semana da Voz, com a virada vocal, que vai ser um sucesso, pelo que a gente está vendo, super bacana. Isso, isso Tem muita mesmo. coisa boa Muito lá para a obrigado, gente viu, olhar, Leni, para a gente participar. muito obrigado pela sua participação, disponibilidade, né? Disse que Eu que estive aí em São agradeço, Paulo com você Rodrigo. em janeiro. Felizmente, antes do coronavírus estourar aqui no Brasil, Pois senão é. nosso curso aí teria sido cancelado, né? Então, me salvou aí Então, por um pois mês. é. Foi mesmo, né? A gente conseguiu fazer, conseguimos trabalhar. Foi uma semana intensa, né, Rodrigo? Com muito Foi. conteúdo, muita informação. Isso A gente mesmo. adora comunicação, então para nós é muito legal, né? Porque a gente lida e a gente fala de coisas que a gente gosta, que são nossa paixão, razão dos nossos estudos. Então, muito legal. Que bom. Isso mesmo. Ô, Leni, eu combinei com o pessoal hoje da gente falar, assim, de forma bem objetiva. As minhas lives não demoram muito, não. Então, a gente vai aqui no máximo até Tá, 6h15, 6h10. E aí a gente vai fazer certo, uma passada rápida nas 10 dicas para perder o medo de falar em público e também certo, como utilizar a voz. Eu estou olhando aqui no roteiro que eu preparei certo. para ficar bem didático, né? Como são os professores. Então, nós adoramos ter um roteiro, Sim, né, Leni? Temos que ter. claro, com Então, certeza. a E é muito primeira, importante, primeira né? dica que eu dou para o Hum, pessoal, vê se você concorda comigo. A importância tá, de dominar o assunto, que é um fator essencial para não ter medo. Afinal de contas, o medo do certo, desconhecido vale também para a oratória. E a importância também de certo. estudar o público, para saber que o seu assunto está de acordo com a capacidade de entendimento daquele público. Então, a minha primeira dica Uhum. é essa de dominar o assunto. E a segunda Tá. dica eu vou deixar com você, que é essa questão de conhecer o mecanismo psicológico e cerebral do medo. O que você pode nos Ótimo. dizer sobre isso? Tá, bom, primeiro, Rô, assim, um ponto que eu considero fundamental. Essa história da gente se expor é algo extremamente necessário nesse mundo que nós vivemos. Eu costumo brincar, Rodrigo, que quando a gente era criança, a gente fazia os trabalhos de grupo lá na escola e em cada grupo tinha um aluno que era mais extrovertido, que se colocava mais e a gente adorava
pedir para ele apresentar o trabalho em nome do grupo. O menino apresentava o trabalho em nome do grupo, a nota era dividida pelo grupo todo, todo mundo tinha a mesma nota e ok. Hoje a gente vive num momento, num mundo onde a nossa exposição cada vez é mais solicitada e hoje quem não se expõe, diferente de compartilhar a nota do outro, acaba, ao contrário, sendo mal visto. Então, é um receio que é natural e que é importante que a gente leve em conta para que a gente consiga dominar e termos aí as melhores respostas. Eu costumo dizer, Rô, que não basta a gente ser bom, a gente tem que parecer bom, a gente tem que se expor de uma maneira que seja positiva. Na questão relacionada aí a essa história do medo, de como isso nos impacta, nós vamos falar de uma maneira bastante simplificada, que é como se nós tivéssemos, né, dois cérebros. Um cérebro mais primitivo, que é um tal de sistema límbico, que tem nos bichinhos, tem nas crianças e tem na gente. O sistema límbico nos prepara para lidarmos com situações de perigo, situações de ameaça. Então, quando o sistema límbico é acionado, ele nos permite 3 possibilidades de reação apenas: lutar, fugir ou congelar. É claro que isso é muito útil, por exemplo, quando a gente está diante de um cachorro raivoso que se solta da coleira do dono babando e corre na nossa direção. Se isso nos acontece, o nosso sistema nervoso vai nos preparar para salvar a nossa pele, né? E vai permitir que a gente faça uma escolha nessas 3 possibilidades. E a gente muito rapidamente avalia que, de repente, lutar não rola, porque o cachorro literalmente tem uma mandíbula de cão. Fugir. De repente, a gente percebe que existe aí uma portinha a uma distância que parece que dá para a gente chegar antes que o cachorro. Nós decidimos rapidamente fugir. O nosso sistema límbico estimula as glândulas do nosso corpo a produzirem adrenalina e cortisol. A gente ganha sebo nas canelas e corremos como nunca imaginávamos. Isso nos salva. Da mesma forma, se Deus nos livre, aparece um bandido armado, né? Lutar não funciona, fugir a gente pode tomar um tiro pelas costas, nós literalmente vamos congelar. E obedecemos ao bandido, seguindo as coisas que ele pede para a gente de maneira maquinal. Agora, se eu tenho uma situação relevante, Rodrigo, como uma plateia diante de mim, eu tenho que chegar lá e me apresentar. Lutar, fugir ou congelar não me atende. Mesmo assim, alguns de nós, muitas vezes, vamos para situações desse tipo, infelizmente mobilizados pelo límbico. E aí, por exemplo, o cara que optou pela fuga, pelo modo fugir, é aquele palestrante que sobe ao palco, fala rápido que nem uma metralhadora, vira as costas e vai embora. O cara que optou por lutar é aquele que sobe ao palco de cara fechada, não interage com a plateia, passa grande parte do tempo olhando para o slide dele, terminou a apresentação, ele sai, vai embora e não interage com as pessoas. E o sujeito que congela, Deus nos livre, né? É aquele que vai falar e na hora dá o branco, ele fica sem palavras. Para uma situação relevante como a exposição num palco, numa plateia, o que nós precisamos é acionarmos a área nobre do nosso cérebro, que é um tal de neocórtex. O neocórtex não existe nos bichinhos, não há nas crianças. O neocórtex se desenvolve por volta dos 24 anos de idade, mais ou menos. E quando acionado, o neocórtex nos permite um rol imenso de possibilidades de resposta. É o neocórtex que vai permitir que a gente, por exemplo, perceba uma plateia que está mais agitada ou, de repente, pouco interessada no que a gente está dizendo, e aí a gente consegue ter uma reação do tipo mudar um pouco o foco, chamar atenção para algum outro ponto mais relevante. É o neocórtex que nos permite, por exemplo, perceber quando as pessoas estão animadas em relação a algum assunto e aí a gente cresce, exemplifica melhor esse outro assunto. E aí, a pergunta que não quer calar é: como que a gente sai de um modo para o outro? E aqui a gente tem 3 sugestões práticas que ajudam muito e que precisam ser consideradas. A primeira diz respeito ao modo como a gente encara a situação
de apresentação no palco. E aqui, Rodrigo, quando você conta que a preparação é algo fundamental, e eu concordo plenamente, a gente tem aí, na segurança de que estamos bem preparados, uma possibilidade muito grande da gente interpretar o evento, subirmos ao palco, como uma oportunidade, como um desafio, e não mais como uma ameaça. A segunda sugestão diz respeito ao seguinte: o nosso cérebro identifica se está tudo bem com a gente ou se nós estamos correndo perigo por meio da quantidade de oxigênio que chega até ele. Então, uma sugestão simples: respire. Comece soltando ar, contraindo o diafragma para cavar espaço. Em seguida, com o espaço aberto, inspire profundamente 2, 3 vezes. Isso vai dar um banho de oxigênio no sistema nervoso, vai fazer o nosso cérebro entender que está tudo bem, tudo sob controle, e aí nós conseguimos dar conta do recado mais tranquilamente. E a terceira sugestão é: existem algumas ações que são típicas de neocórtex, e dentre elas tem uma que a gente consegue acionar facilmente na hora H, que é a atividade de enumeração. Então, vale o cuidado de, segundinhos antes da gente abrir a nossa palestra, a gente organizar o nosso pensamento, por exemplo, mais ou menos assim. Bom, eu vou primeiro agradecer o convite para fazer a palestra, e em seguida vou falar o objetivo da minha apresentação, e em seguida vou mostrar aquele meu slide matador, que sem dúvida vai atrair bastante a atenção dos outros. Isso. Leni, muitíssimo obrigado. Assim, nós colocamos 10 dicas, se a gente enumerar a sua fala aí, já deve ter dado 20. Então, praticamente, Não, está excelente, está excelente. Porque, olha só, quando eu fico com os meus alunos aqui, eu tenho um vídeo que é um documentário, eu já até compartilhei ele com você, um documentário do Discovery History. Lembra que numa época que nós conversamos para trás? Aí, quem quiser, eu posso compartilhar. É só me mandar um oi aqui no WhatsApp, eu vou digitar ele, que aí eu compartilho gratuitamente com vocês, que é um documentário muito... 99956, prefixo 31, 1937. E esse documentário, ele fala de 4 estratégias para ativar o córtex pré-frontal, que, resumidamente, é o que você disse. Olha só, estabelecer metas e objetivos, tem a ver com o roteiro, né? Outra coisa, conversa interna motivacional, ver como um desafio. Outro, visualização / ensaio mental, você já imaginar dando certo o que você vai fazer, por causa do preparo que você fez também. E o quarto aspecto, o controle da agitação, que é o respirar fundo, para oxigenar o cérebro. Então, realmente tem tudo a ver essa dica. Ótimo. Rodrigo, outro detalhe também... Desculpa, só um ponto aqui. Eu, como bicho científico, né, que gosto de estudar ciência, de acreditar nas coisas que a gente efetivamente consegue comprovar, eu confesso a você que quando eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu achava muito cara de autoajuda, tá? E aí, até como bicho científico que sou, eu resolvi que eu teria que conhecer isso mais a fundo, até se fosse para criticar. E realmente, aqui a gente tem pouco tempo, mas os estudos da neurociência são muito contundentes, são muito bem embasados nessa linha de nos fazer perceber que a nossa interpretação de um fato, de um evento, é que define, na verdade, a sequência de ações que o nosso corpo vai desenvolver, as ações, as atitudes que nós teremos. Então, vale muito esse cuidado, só reforçando aí. Isso. Leni, excelente. Um outro detalhe, nós estamos vivendo agora a questão do uso da voz essa semana, Dia Mundial da Voz, quinta-feira. E uma coisa que incomoda muitas pessoas é o uso incorreto da voz, no sentido, às vezes, dos vícios de linguagem, aquela questão para elaborar raciocínio, porque isso aí tem a ver com a fala, mas também tem a ver com a voz. Já até para a gente já ir fazendo essa transição. O que você tem a nos ensinar sobre a questão dos vícios de linguagem? Tá.
Bom, primeiro assim, em relação à produção da voz, tá aí o dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, convidamos a todos para acompanharem a virada vocal, né, que vai acontecer no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E aí, gente, assim, a voz é algo muito fascinante, porque é uma produção feita a partir de uma estrutura corporal muito discreta, delgada, simples. E essa estruturazinha, composta por apenas 2 cordas vocais, para mim foi uma decepção, achei que nós tivéssemos várias cordas vocais. Essa estruturazinha simples consegue produzir sons variando de acordo com o nosso estado emocional, variando de acordo com a nossa estrutura física, com o momento emocional que nós estamos vivendo, com a dimensão sociocultural. Então, é muito rico aqui. A nossa voz nos representa. E muitas vezes nós somos representados de uma maneira aquém daquela que nós merecemos, ou até do que nós somos efetivamente. Então, o primeiro ponto que eu considero relevante é a gente buscar identificar quais são os sinais que a nossa voz emite para as pessoas. Qual é o tanto desses sinais que nos representam efetivamente? É muito comum que muitas vezes, por insegurança, por incerteza em relação ao que vamos dizer, ou por falta de confiança, que a gente utilize a nossa fala de uma maneira inferior. É muito comum, por exemplo, que a gente jogue o foco da emissão mais para a garganta, que a gente fale meio para dentro, ou que a gente fale com a boca mais fechada. Então, são ajustes importantes de nós buscarmos desenvolver para que a gente garanta uma produção que construa a percepção de segurança, de firmeza, de assertividade. Esse é um primeiro grande ponto. Aí, Rô, está fazendo referência à história das barreiras verbais, daquela ocupação das pausas com algo do tipo e realmente a forma como a gente se comunica constrói percepção, e a percepção, quando nós usamos esse tipo de estratégia, é a percepção de hesitação no nosso discurso. Parece que nós estamos perdidos, parece que nós não temos muita convicção daquilo que vamos falar. Quando, ao contrário, a pausa plena, que é a pausa silenciosa, é um recurso maravilhoso na nossa fala. A pausa permite que a gente separe blocos de significado de maneira muito didática. A pausa permite que o nosso interlocutor interaja com a gente na relação de comunicação. E aí a gente tem que ter um cuidado grande, porque, por exemplo, dando uma palestra, a gente não vai ter o retorno das pessoas de forma muito perceptível. E aí o risco da gente achar que tem que falar rá, 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 sem pausar é muito grande, o que é um grande erro. Então, a primeira sugestão é saboreie as pausas. Use as pausas como recurso de expressão na sua fala, no seu discurso. Entenda que é natural que, vez ou outra, a gente pare para buscar a melhor palavra, que foi o que eu fiz agora. E tudo bem se eu fizer isso a partir de uma pausa plena, de uma pausa silenciosa. Quando eu atuo assim, a percepção que eu gero no outro é de reflexão, o que é super positivo. Nossa, a Leni está atenta para procurar a melhor palavra, para entregar bem a informação. A vaca vai para o brejo, Rô, quando a gente resolve ocupar essa pausa com... E tem até um estudo que mostra que quando a pausa é preenchida, ela parece ou ela é percebida como muito maior do que ela é na realidade. Então, é fundamental, em primeiro lugar, que a gente tenha consciência disso. Será que eu estou utilizando no meu discurso? Vale perguntar para pessoas da sua confiança, vale gravar um trecho de emissão sua, vale aproveitar um áudio que de repente você gravou no WhatsApp para mandar um recado maiorzinho para alguém e se observar. A consciência é o primeiro grande ponto. Percebi que eu tenho a tendência de preencher as minhas pausas. Vou procurar fazer situações mais dirigidas de comunicação, ou seja, vou gravar agora um vídeo para mandar para minha melhor amiga. E vou cuidar para usar as pausas de maneira plena, sem esse preenchimento.
Vou pedir para pessoas ao meu redor me darem toques e me ajudarem a perceber quando eventualmente eu estiver utilizando. Então, a consciência é o primeiro grande passo e o treino fora da situação relevante. Se eu deixar para treinar isso só na hora do palco, a minha cabeça vai estar tão ocupada com a sequência do que eu vou falar que periga de eu não dar conta, né? De cuidar de tudo. Então, eu sugiro sempre, assim, faça numa situação mais corriqueira. Numa conversa com seus amigos, num bate-papo com alguém da família, num registro de áudio, faça, observe e busque controlar. Com essa atenção, sem dúvida, a gente dá conta de evitar que isso aconteça. Professora Leni Quirilos, muito obrigado pela aula, né? Foi ótimo. Agora, ô Leni, vamos só interagir com o pessoal aqui do bate-papo. Nós temos uma pergunta lá atrás sobre neurociência. Deixa eu achar ela aqui. Vamos ver aqui. Vou localizá-la aqui. Foi lá no início da nossa conversa, que a gente estava falando sobre a neurociência. Nós queremos, né, Leni, agradecer. Nós já batemos aqui mais de 100 pessoas com a gente aqui, ao vivo e online. Tenho certeza que é por causa da sua presença, Leni. Aqui, ó, Rodrigo. O Juarez, ele é fonoaudiólogo. Ele está perguntando o seguinte: essa relação do neocórtex trabalha no aspecto cognitivo e influencia a ação motora? Ou ele age já direto para a mudança motora na comunicação? Essa é a pergunta do Juarez, fonoaudiólogo, amigo nosso, colega. Você entendeu a pergunta dele? Olha só, gente. Eu entendi. Veja, o que acontece aí? Quando o sistema límbico e o neocórtex, eles se alternam no domínio daquela situação que a gente está vivenciando. Quando nós estamos dominados pelo límbico, nós estamos no modo ameaça e para a gente lutar, fugir ou congelar, o que o nosso sistema nervoso faz? Ele estimula as glândulas do nosso corpo a produzirem adrenalina e cortisol. Isso aumenta o batimento cardíaco, aumenta a circulação do sangue, aumenta a pressão sanguínea e vai todo o sangue para as extremidades para que a gente dê conta de se livrar de uma situação de risco. Claro que acaba faltando pouca energia, pouca irrigação para a área nobre, que é a que precisa ser trabalhada naquele momento. Quando, ao contrário, a gente trabalha na linha de solicitar o neocórtex, por meio de uma boa preparação, por meio dos recursos que nós utilizamos, automaticamente o nosso sistema nervoso prepara o nosso corpo para lidarmos com sofisticadas. Então, é uma resposta glandular, é uma resposta por meio de substâncias, hormônios que são secretados e que vão nos beneficiar ou nos prejudicar. Sim. Ô, Leni, teve uma outra pergunta aqui, essa aqui eu vou responder. É bom que você descanse aí sua preciosa voz. Que o aluno, deixa eu ver, acho que o Wallace perguntou o seguinte: quando a pessoa não mexe a boca para falar durante uma apresentação, assim como o treinamento tem que acontecer antes de subir no palco, isso vale também para a dicção. Então, eu ensino para os meus alunos alguns exercícios, como, por exemplo, A, O, I, U, para poder mexer a boca e leitura em voz alta. A leitura, assim, é uma coisa interessante, né, Leni? Qual foi a última vez que uma pessoa leu em voz alta? Eu tenho um aluno aqui que volta lá no ensino fundamental, quando a professora achou ele lá no fundo da sala e pediu para ele ler. Então, a leitura em voz alta, preocupado com o movimento da boca, com a dicção, dando às palavras a vida que elas merecem, tudo isso é um treinamento que faz você ter um padrão para poder executar na fala espontânea planejada. Então, qual que é o segredo? É perceber o movimento da boca, e eu sugiro esses movimentos amplos, A, O, I, U, A, O, I, U, e também leitura em voz alta, de forma jornalística, dando às palavras a vida que elas merecem, e também mexendo a boca, leitura silabada e exagerada, mexendo a boca. Ótimo. Então, essa parte é muito importante, né, Leni? Porque se a pessoa não é aqui, ó,
Olha que você não vai entender o que eu tô Nossa, falando. é. E é curioso, não é, Rodrigo, Rodrigo? Porque assim, veja, eu considero essa questão da articulação um dos pontos mais relevantes para a gente cuidar e levar em conta. Primeiro, por uma razão muito simples. Existem dois inimigos que, infelizmente, são muito presentes na nossa vida, que detonam com uma boa articulação. O primeiro é o cansaço. Quando nós estamos cansados, nós tendemos a economizar trabalho muscular. Então, ninguém fala, estou tão cansada hoje, é sempre, estou tão cansada, praticamente sem mexer a boca. E o segundo inimigo é o desconforto com a situação de exposição. Então, se eu estou insegura, se eu estou preocupada porque eu vou apresentar um projeto e tem lá um pontinho fraco que eu tenho receio que as pessoas percebam, a tendência é que eu faça isso daqui, que eu fale desse jeito. Então, a boa notícia, porém, é que de todas as características da fala, Rodrigo, articulação é a única que dá para a gente voluntariamente caprichar sem parecermos artificiais. Então, as suas dicas são muito poderosas e muito interessantes. Primeiro, porque elas trabalham essa musculatura, dando tônus e permitindo que a boca nos obedeça mais facilmente. E segundo, porque elas desenvolvem uma consciência maior. Quando a gente capricha na articulação, imediatamente a gente constrói percepção de credibilidade. A gente acredita mais em quem fala melhor articulado. A gente ganha mais clareza, distribuímos melhor a ressonância, que normalmente fica embutida na garganta quando estamos nervosos. E, além disso tudo, o nosso rosto ganha uma expressão mais rica, o que é muito positivo, especialmente quando a gente conversa por meio, por exemplo, da internet, online, em vídeos, em câmeras que fecham muito na nossa emissão. tá. Ô, Leni, o seu vídeo ele tá dando interferência para mim. É mesmo? Eu vou te conectar. Aguarda aí, por favor. Olha só. Tá. Só um minuto. Só para ver se melhora. Aqui, ó. Eu estou ouvindo, peço a gentileza só de aguardar. Estou adicionando a Leni, porque eu não sei se é só para mim. Opa, voltou. Voltou. Vamos ver se melhora. Para mim tá Isso. perfeito, viu, Rô? Eu tô te escutando claramente, tá ok. Ah, que bom. Você está um pouco travando. Espero que seja só para mim. Eu estou conseguindo pegar, mas está picando. Tá. Mas aí são coisas da tecnologia. Ô, Leni, ó, tá começando a vir um tanto de pergunta aqui. Vamos entrar nessa parte das perguntas, que nós temos mais 15 minutos no máximo. Ó, vou ver se eu consigo pegar aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente. Deixa eu ver uma aqui, ó. Teve o Luiz. O Luiz, ele possivelmente é advogado e ele está percebendo a importância que a oratória tem para o mundo jurídico. E por que a oratória não é ensinada nas faculdades. Isso daí, ô Luiz, eu defendo essa ideia com o meu Instituto Brasileiro de Oratória. Ou seja, oratória ensinada o quanto antes na educação brasileira e oratória ensinada preferencialmente por fonoaudiólogos. Afinal de contas, né, Leni? Sim. A fonoaudiologia é uma ciência muito nova. Ela foi homologada, eu estava até estudando em 1981. Ou seja, a fonoaudiologia era quase da minha idade, né? Ela tem 41 anos, eu tenho 45. Então, a fonoaudiologia é nova. Antes disso, já existiam professores de oratória, e a oratória vem lá da Grécia Antiga. Então, mas por que a oratória ainda não entrou como uma disciplina obrigatória nos cursos superiores e também, quem sabe, lá no ensino fundamental e médio? Por que será, hein, Leni? É curioso isso, né, gente? Porque, assim, se trata de um cuidado, de uma habilidade ou de uma competência fundamental para a gente se sair bem em qualquer situação da nossa vida. Eu entendo que essa tradição vai sendo criada gradativamente a partir da identificação do problema e a partir da identificação de que há possibilidades ricas da gente trabalhar com técnicas, com intervenções que são embasadas cientificamente.
Entendo, Rodrigo, que é responsabilidade nossa, dos fonoaudiólogos, trabalharmos cientificamente, estudarmos, pesquisarmos e oferecermos um embasamento claro para ilustrar o benefício daquilo que nós somos capazes de oferecer. Agora, por outro lado, é bem interessante a gente perceber, por exemplo, esse cara que está interagindo com a gente, né? Como é que é o nome dele, Rodrigo? Esse que vocês estão... Luiz, Ah, Leni, né? tá ficando muito. É? Eu tá uma pena, viu? Bom, Eu vou ver se na hora que eu Luiz... salvar, se eu consigo te ouvir. Porque tá dando aquele círculo, sabe? Ficar Nossa. processando. Aí depois volta. Aí depois começa a picar, dá o círculo. Os Entendi. demais aí que estão nos ouvindo, o áudio da Leni tá ok? Me dá um ok aí no chat, por favor. Isso, O áudio da Leni tá tudo respondendo bem? já. Quero que seja só comigo, assim, mas Tá. vamos ver Parece o que que o tá. pessoal diz. Grande parte das pessoas está dizendo que está ouvindo bem. Que bom. Então, o que eu ia colocar é o seguinte, Rodrigo. O Luiz, já como um estudante de direito ou advogado, ele já demonstra esse cuidado e essa atenção. Ótimo, ótimo sinal. A gente percebe cada vez mais, eu na minha prática identifico muito, que os advogados em geral têm buscado bastante a ajuda nesse sentido. Eu vivi uma fase lá atrás, no início dos anos 2000, com a busca de economistas para melhorarem o seu padrão de fala, de comunicação. Eram economistas que trabalhavam em empresas, que davam muitas entrevistas e que sentiam a necessidade de falar melhor. Passou um tempo, depois de uns 10 anos, eu comecei a receber muitos médicos. Os programas de televisão, o Bem-Estar, vários programas que levam médicos para falarem, começaram a chamar atenção para essa importância. Porque quando você fala num meio como a televisão, você tem um público que é muito heterogêneo e vale a pena você se preparar para entregar uma comunicação que seja simples, direta e objetiva, como o meu parceiro Milton Jung adora fazer referência, tá? Ele diz que esse é o mantra da boa comunicação. E de alguns anos para cá, 3, 4, 5 anos, cada vez eu tenho recebido mais advogados. O judiciário, de uma maneira geral, está muito em evidência no Brasil, com muita exposição, com lava-jato, com as pessoas dando muitas entrevistas. Então, eu percebo um movimento muito claro no sentido das pessoas, até individualmente, buscarem esse tipo de ajuda. E acredito que daqui para frente é um passo para que as empresas identifiquem isso, para que as faculdades, para que as escolas identifiquem essa competência como bastante relevante mesmo, como a gente vem percebendo, e vão começar, sem dúvida, a adotar como um cuidado, como uma preparação melhor para todos os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus alunos. Ô, Leni, eu te ouvi, mas eu vou fazer questão. Essa live ela vai ficar salva no meu story, lá na aba de ao vivo, e eu vou torcer para sua fala lá estar mais assim, menos entrecortada para mim, para eu pegar o seu raciocínio na íntegra, tá? Mas eu consegui juntar aqui algumas palavras e pegar o contexto. Ô, Leni, para a gente caminhar para o encerramento, porque eu não quero abusar da sua boa vontade, ficar para o pessoal alguns livros para eles lerem, porque eu sei que você acabou de lançar um agora. Você está no seu 7º ou 8º livro, Leni? Esse que está saindo agora é o 8º livro. A gente ia fazer esse um eu ainda não tenho, não. Já tem nas livrarias aqui da minha cidade? Não, ninguém tem ainda. Não, esse aí ainda não está lançado. Então, peraí, vamos só organizar rapidamente. Os dois mais recentes, pessoal. Um se chama Comunicar para Liderar. É um livro que eu fiz em parceria com o Milton Jung, jornalista, âncora da Rádio CBN, na rede, né, para o Brasil todo. Eu e Milton falamos sobre vários aspectos da comunicação voltada para a situação de liderança. É um livro que foi editado pela editora Contexto e no site da editora Contexto as pessoas encontram muito facilmente. Eu faço a coluna já desde 2014 na Rádio CBN. Toda sexta-feira eu converso com o Carlos Alberto Sardenberg sobre o tema comunicação e liderança. E os ouvintes pediam muito que nós transcrevêssemos as conversas. Então, no ano passado, nós lançamos, no meio do ano, Comunicação e Liderança, eu em parceria com Carlos Alberto Sardenberg. Esse também é editora Contexto. É um livro bem leve, porque traz as nossas conversas transcritas e organizadas por tema. E estamos já com outro pronto. Esse eu fiz em parceria
com o Roberto Kovalik, jornalista da TV Globo, com a Cíntia Borsato, que é uma editora de lá da TV, e com o professor Robson, que é um professor da FGV, economista, com formação em neurociência. É um livro diferente, porque o que nós temos nesse livro? O Kovalik conta algumas histórias relacionadas às experiências dele, como correspondente internacional, como apresentador, como repórter de vários anos, ele tem larga experiência, não é? E cada história que ele contava, eu trazia um suporte científico, digamos assim, para as lições de comunicação. E o professor Robson trazia um suporte na neurociência. Então, esse livro foi feito a 4 mãos. Ele seria lançado agora, dia 28 de abril, presencialmente. Por conta desse momento, o lançamento foi adiado para junho. Assim que tiver alguma coisa diferente aí de informação, a gente divulga para o pessoal. Esse vai se chamar Seja Inesquecível. E é um livro que reúne dados, histórias e embasamento científico para a gente lidar melhor com essa competência tão relevante, a nossa comunicação, que nos aproxima, que diminui distâncias, que gera entendimento quando é bem feita, quando é bem colocada. E deve ser muito a nossa busca, né, Rô? A gente desenvolver um padrão de comunicação que permita que a gente seja capaz de expressar o que nós sentimos, o que nós precisamos, o que nós temos a oferecer para o outro. E também que a gente desenvolva a nossa escuta ativa e amorosa, que a gente se abra para a percepção daquilo que o outro está nos trazendo. Nós lidamos com uma competência que eu considero fantástica, porque uma pessoa que se comunica bem é mais feliz, gera menos mal-entendidos, consegue se expressar, mostrar suas necessidades, suas vontades, consegue ouvir o outro de maneira clara. E que bom, né, Rodrigo, que nós fonoaudiólogos podemos trabalhar com essa competência tão ilustre e tão importante. Ô, Leni, eu vou pegar ali o seu livro que eu tenho ali na minha coleção e eu vou pegar também um outro livro que eu li, que eu gostei demais, que eu falo para os meus alunos assim, que é um dos melhores do mundo. Só um instante que eu já volto. Tá bom. Ok, senhor Rodrigo. Vamos esperar o Rodrigo trazer o material dele. Cheguei. Aqui, ó, eu recomendo que às vezes os alunos perguntam. Então, o da Leni está aqui, né, pessoal? Eu tenho que comprar os outros, viu, Leni? Eu vou digitar na internet aqui e já vou pedir. Esse aqui é o que você falou, né? Fruto dos seus comentários lá com o Milton Jung. Não, esse não é fruto dos comentários, não. Esse daí é um livro que foi baseado nos estudos que eu faço em parceria com o Milton, os atendimentos que a gente costuma fazer, os treinamentos, tá? Então, esse livro, ele tem vários tópicos de comunicação para liderança, especificamente. O outro, que é o vermelhinho, que é a transcrição, que é o que eu fiz em parceria com o Carlos Alberto Sardenberg. Tá. Ah, foi mesmo, é porque lá é com o Sardenberg. Ô, Leni, esse livro aqui, você já ouviu falar dele? A Arte de Falar em Público, do professor Stefan Lucas? Muito. Ele é muito bom, você concorda comigo? Bom. Assim, Concordo. Ele é muito denso, não concorda? Porque lá nos Estados Unidos, né, Leni? Lá, professor de oratória lá nos Estados Unidos é igual professor de matemática aqui no Brasil. Português. Lá é cheio de professor de oratória. Você concorda? Desde cedo, né, Rodrigo? Sim, concordo plenamente. É uma super referência. Vale a pena. Depois tem vários, né? Tem o TED, né? Que o pessoal gosta muito de estudar, porque o pessoal lá consegue falar tudo, pouco e bem, de forma clara, sintética, objetiva, assertiva, persuasiva e eficaz, né? E envolvente. Exato. Ou seja, é o sonho de todo comunicador, né, Leni? Executar esses 10 adjetivos. E aí tem o TED e tem esse livro aqui que fala sobre os gatilhos mentais. Sim, perfeito. Do Cialdini. Gatilhos mentais. Ele apresenta 6 gatilhos mentais que podemos chegar, eu já digitei lá na internet, no Google, YouTube, né, gatilhos mentais, eu cheguei até uns 15, 20. Que se você consegue colocar na sua fala, ela fica mais poderosa no sentido de influenciar o outro a tomar uma decisão. Então, essa sequência aqui é uma sequência boa. E eu penso que até o coronavírus passar, dá para ler esses 4 aqui, né, Leni?
Ah, com certeza, dá para ler, a gente se melhora, a gente aprende mais, é muito útil e muito importante. E tem muita coisa boa, né, Rodrigo? A gente vê hoje assim a comunicação como um tema bastante explorado por vários profissionais. A gente tem colegas fonoaudiólogos, a gente tem estudiosos de outras áreas. Percebo a neurociência como um suporte maravilhoso para muitas das coisas que a gente propõe, que a gente ensina. E, claro, bora aproveitar aí o tempo da quarentena, desse isolamento, para a gente se melhorar, para a gente se aprimorar e para nos fortalecermos. Sem dúvida, depois dessa fase, que a gente sabe que vai passar, que há de passar, né? Nós vamos lidar com um mundo diferente. E quanto mais a gente conseguir entender o que essa transformação está trazendo, mais a gente é capaz de se preparar e se colocar bem nesse novo mundo que vai surgir após essa situação. Entendo, Rodrigo, que muita coisa vai mudar, entendo que as relações de trabalho serão diferentes, a forma de trabalho será diferente, porém, entendo que, como nunca, uma boa comunicação vai ser essencial para que a gente se situe, para que a gente se adapte e para que a gente se prepare para essa nova situação. Ô, Leni, olha só, eu vou salvar essa minha live no Story, essa nossa live no meu Story, vai ficar lá por 24 horas. Eu tenho até um aplicativo que eu instalei aqui no meu celular, que eu consigo live na minha galeria. Então eu vou fazer isso com essa live também, vou publicar no meu canal do YouTube, e quem falar que perdeu, eu vou falar assim, não, vou te mandar o link então. E um outro detalhe, o pessoal está perguntando como é que faz para pegar o documentário comigo, eu vou pedir a gentileza de mandarem para mim um WhatsApp, aqui ó, vou digitar de novo, no 31 99956 1937, que aí eu mando para você, fala assim, ó, estive na live, quero documentário sobre neurociência, que fala sobre o que nós conversamos aqui. E aí, o que acontece? Na live tem várias perguntas, vários comentários, eu vou repassar um por um, né? E aí eu entro em contato com as pessoas, né? No que a cidade de responder, eu interajo com eles. Então, mas eu não quero muito tempo. Eu estou à disposição também. Porque a Leni Quirilos é um coração de pessoa, então eu fiz até questão de vir de vermelho por causa disso, viu, Leni? Olha, que então, legal! Assim, nós não vamos abusar, não. São 6h10, 40 minutos de live, está maravilhoso. E quem quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente, eu tenho certeza que a gente responde de forma virtual aí as perguntas. Leni, uma mensagem final e para agradecer o pessoal aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Você é um colega, um amigo bastante querido. Eu tenho o maior prazer de interagir, de estar junto. Estamos juntos atuando nessa nossa área que é tão maravilhosa. Agradeço muito a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho olhado alguns comentários muito de rabo de olho, porque eu estou atenta aqui, olhando para a câmera para a gente garantir a nossa interação. Quero dizer que eu estou à disposição. Vai ser um prazer conversar a respeito sobre questões de vocês. Vocês me acham fácil nas redes sociais. Leni Quirilos é um nome que não é muito comum, né, Rodrigo? Então fica fácil das pessoas encontrarem no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Gente, busquem aprimorar, busquem desenvolver essa competência. Comunicação nos humaniza, a comunicação nos aproxima. Se abra para a escuta do outro e fale com amor, com a real intenção, com o desejo genuíno de se fazer entender e de estabelecer relações que sejam pontes, que aproximem, que favoreçam a compreensão e o amor. Muito obrigada. Isso. Tá bom. Pessoal, muitíssimo obrigado, então. Leni, mais uma vez, ó, agradeço demais. E obrigada. Eu mesmo vou rever essa live várias vezes. Espero que não corte a sua fala, igual cortou aqui para mim na hora que eu falar, tá bom? Manda para mim, por favor. Então, vai ser um prazer. Obrigada, Rô. E vamos fazer outros projetos juntos aí. Um abraço, viu? Tudo de bom aí nesse período de corona para você. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.